Muito bem, hoje nós começamos o capítulo 5, eu estava dizendo para vocês agora há pouco, é a cereja do bolo da termodinâmica. É aqui que a gente vai ver toda a força da termodinâmica, de que maneira a gente a utiliza numa série imensa de fenômenos e de processos. E a gente vai aqui, claro, não há tempo suficiente para a gente varrer toda a gama de aplicação da termodinâmica, mas eu fiz uma escolha aqui baseada no livro do Schrödinger. Pretendo, pelo menos, ter dado uma visão, ainda que introdutória, de toda essa gama de aplicações que a termodinâmica tem. Em particular, uma das forças da termodinâmica é que ela é capaz de se referir a sistemas sem o menor prejuízo, sem o menor conhecimento a respeito da estrutura microscópica desses sistemas. E é por isso que muitos professores gostam de ensinar termodinâmica sem fazer nenhuma referência ao mundo microscópico, né? Não foi a minha escolha, mas simplesmente por motivos pedagógicos. De qualquer maneira, a termodinâmica tem essa força. Ela é capaz de fazer afirmações sobre sistemas físicos sem que a gente tenha o menor conhecimento sobre a sua estrutura microscópica. A maior parte das afirmações que a termodinâmica vai fazer sobre sistemas físicos, no entanto, são afirmações que se traduzem por desigualdades matemáticas e não por igualdades. A termodinâmica faz poucas previsões quantitativas a respeito do valor das quantidades, mas ela estabelece limites, estabelece desigualdades que essas quantidades têm que obedecer. Esse aspecto da termodinâmica nós vimos agora há pouco, quando estudamos os processos cíclicos envolvidos nas máquinas e nos refrigeradores, né? Nós fomos capazes de, apoiados apenas nas leis da termodinâmica, estabelecer limites teóricos para a eficiência de uma máquina térmica e para o coeficiente de desempenho de um refrigerador, sem ter o menor conhecimento a respeito de como é que essas coisas funcionam. Então, esse é um primeiro momento onde a gente vê a força que a termodinâmica tem para nos ajudar a compreender o mundo que nos cerca. No capítulo 4, nós estudamos processos cíclicos, isto é, processos nos quais o sistema de interesse, em cada ciclo, ele começa e termina no mesmo estado termodinâmico. Tá certo? Isso aqui é o que caracteriza um processo cíclico. Então, ao longo de um ciclo, nós temos que, no interior do sistema de interesse, a energia interna não se altera. Ou seja, a energia interna no início do ciclo é exatamente igual à energia interna no final do ciclo. A mesma coisa com a entropia, já que essas são duas funções de estado. Para a gente inferir limites para eficiência e coeficiente de desempenho de máquinas e refrigeradores, nós consideramos o que acontecia com a entropia global do universo. O universo aí entendido como conjunto formado pela máquina, ou refrigerador, e o ambiente que o cerca. E apenas considerando a segunda lei, nós fomos capazes, portanto, de estabelecer esse limite teórico de eficiência. Agora, nós vamos ampliar o nosso escopo de atuação da termodinâmica e vamos considerar processos que não são cíclicos. E aí, como eu comecei dizendo, a amplitude de aplicações da termodinâmica vai crescer enormemente. Então, eu coloquei aqui alguns títulos que podem caracterizar o que vai acontecer ao longo desse capítulo 5. No começo, nós vamos estudar ferramentas conceituais que vão nos permitir analisar sistemas que não sejam cíclicos e sistemas que estejam em contato com ambientes que fazem com que ou a temperatura ou a pressão ou ambas sejam constantes ao longo desse processo. Essas ferramentas conceituais são os potenciais termodinâmicos. Muitas vezes eles são chamados de energias livres e o motivo do aparecimento desse nome espero que se torne claro também até o final da sessão de hoje. Baseado nessas ferramentas conceituais, nós vamos analisar processos químicos
não se espante, aqui não é um curso de química, na verdade. Quando eu falo um processo químico, eu estou me referindo a um processo no qual a situação final é diferente da situação inicial. Uma reação química é típica, né? Numa reação química você tem reagentes que geram produtos. Portanto, isso digamos assim, é um arquétipo do que eu estou querendo dizer quando me refiro a um processo não cíclico. É um processo que cujos componentes até mudam ao longo do próprio processo. E um desses processos não cíclicos que vai interessar especialmente aos físicos é uma mudança de fase. Então, esse escopo aqui te dá uma ideia do que é que nós vamos discutir ao longo desse capítulo. E, como eu disse, a cereja do bolo da termodinâmica é nele que nós vamos gastar a maior parte do tempo. O nosso programa daqui até o final do semestre é basicamente isto, e no final a gente vai fazer uma introdução à mecânica estatística, estudando os ensembles microcanônico e canônico, uma introdução à estatística de Boltzmann. Esse é o nosso programa daqui até o fim do semestre. Muito bem, então, por que é que nós precisamos de novas ferramentas conceituais? Lembre que a ferramenta conceitual, as ferramentas conceituais de que nós dispomos no momento são duas. São duas funções de estado. A função de estado energia, que tem por variáveis naturais a entropia, o volume e o número de componentes. Eu escrevo, portanto, assim. Lembro que a energia é uma quantidade extensiva e as suas variáveis naturais são todas extensivas também. Tá certo? A outra função de estado na qual a gente apoiou nossos raciocínios é a entropia, que também é uma função extensiva que depende de variáveis também extensivas. Quando nós as escrevemos dessa maneira, nós estamos nos referindo à energia associada a um sistema termodinâmico, por exemplo, de volume conhecido, entropia fixada e número de partículas também fixo. Como essa é uma grandeza extensiva, eu posso me referir ao valor individual, digamos assim, da energia por partícula. Quando eu divido a energia pelo número de partículas do sistema, eu estou dividindo uma quantidade extensiva por outra quantidade que também é extensiva. Portanto, o resultado não é extensivo. Tá certo? O resultado passa a ser intensivo. E eu posso me referir à energia por partícula dividindo U por N. Neste caso, as variáveis independentes, elas se reduzem, porque não aparece mais a variável N grande, porque eu estou dividindo por N grande, então N grande é 1. Né? Nós estamos aqui reduzindo essa função para uma função de duas variáveis apenas. Muitas vezes, ao invés de a gente considerar a energia interna ou a entropia por partícula, é mais útil nós considerarmos a energia e a entropia por mol, por um conjunto de partículas cujo número está pré-estabelecido. E nós utilizamos uma nomenclatura para isso. Eu uso a letra U minúsculo para representar a energia dividida por N, o número de mols. Tá? E aí isso aqui é uma função U que depende de V e S, não depende mais de N grande. Da mesma maneira, a entropia por mol, ou entropia molar, é uma função de U e V. Isso são comentários iniciais que, na verdade, poderiam ter sido feitos antes, mas como eu estou aqui rememorando quais são as ferramentas conceituais de que nós dispomos até o momento, eu aproveito para fazer esse destaque. E agora vamos olhar de que é que nós precisamos.